E aí pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do etanol em relação à injeção direta principalmente, né? Não que outros sistemas não tenham problemas com relação a isso, mas o etanol tem tido uma dificuldade em lidar com a injeção direta. E a grande questão que se levanta é de quem é a culpa, o que está acontecendo, qual é a inadequação que resulta em uma experiência de vida útil muito curta das injeções diretas. A injeção direta, antes de mais nada, para a gente contextualizar, ela veio em função de uma melhoria na eficiência do carro para beneficiar a questão de emissões. Então você tem as PLs, que a gente vai conversar depois em outro vídeo mais a fundo sobre essas PLs do Proconv, que exigem a cada ciclo, a cada período, que o carro ele emita cada vez menos gás carbônico, enfim, poluentes. E com isso as montadoras começam a fazer algumas estratégias, alguns malabarismos e às vezes mesmo até algumas gambiarras para que o carro consiga funcionar de forma eficiente e com o mínimo de emissões de poluentes. Então você já teve aí o obituário de vários motores tradicionais conhecidos que, por vontade própria das montadoras, eles não sairiam tão cedo de circulação. Tem lá mais no passado um pouquinho os motores AP, os motores Fire, que foi uma saída mais recente, os motores e-torque, na linha Honda os motores R20 e R18, os famosos 2.0 e 1.8, que tem a mesma arquitetura, equipados ali com VTEC e tudo mais, motores que foram grandes sucessos, mas que precisaram sair de circulação em favor dessa diminuição de emissões que a cada ciclo, a cada período vai evoluindo. Você começou lá pelo PL1, hoje nós acabamos de sair do PL7 e aí nós já entramos nessa nova etapa da resolução, que é a PL8. Com isso a gente tem uma menor tolerância à emissão de gases poluentes, consequentemente mais a necessidade de sacrifícios por parte das montadoras. Então, entre muitas estratégias que a gente vai observando, né, tem um downsize, os motores foram ficando ali com a litragem menor. Dentro do downsizing, algumas estratégias foram menos aceitas, mais questionáveis, porque acabaram trazendo alguns problemas, e com isso você tem uma realidade nova completamente duvidosa, um questionamento grande que se levanta acerca de durabilidade, acerca de confiabilidade mecânica e de como que esses motores vão envelhecer, né? Como é que vai passar aí ao longo do tempo, principalmente os motores tricilíndricos, aqueles que são turboalimentados também. E aí entra a questão da injeção direta também. Além de tudo isso, você tem a injeção direto dentro da câmara de combustão. O etanol que nós utilizamos, ele tem água na sua composição, então ele não é anidro. Onde tem água, tem corrosão, tem oxidação, tem uma erosão que vai sendo causada nos componentes internos, especialmente nos bicos injetores dos carros, que nesse processo de erosão, na mudança da sua estrutura ali interna, ele pode travar aberto ou pode travar fechado. Se ele travar aberto, você pode ter calço hidráulico, ou seja, você pode aí perder o motor do seu carro. É claro que existem formas de você proteger o sistema com aditivações e tudo mais. Se você preferir, existe também esse caminho. Mas aí você também pode questionar da seguinte forma: peraí, você está falando que o problema é o etanol, mas a gasolina tem uma composição que leva também ao etanol, tem uma porcentagem de etanol ali dentro. Só que a diferença, pessoal, é que o etanol que vai na gasolina, ele é anidro, ele não tem água na sua composição. Então você tem apenas o combustível derivado do petróleo e a porcentagem regulamentar de etanol puro. E aí tudo bem, não tem problema nenhum, é só manter o seu carro com as manutenções convencionais, normais, e tá tudo certo. Enquanto isso, existe um questionamento, uma pressão no mercado para que essa questão seja resolvida, seja esclarecida. Se esse problema existe por conta de uma inadequação da injeção direta ao uso do etanol, e ela foi colocada ali de forma indevida para ser utilizada com etanol, fica no ar essa pergunta. Tudo bem, vamos resolver a questão das emissões, vamos lá, vamos diminuir tudo isso, tal. Mas os carros, eles precisam ter durabilidade, eles precisam ser confiáveis, eles precisam funcionar da forma correta a que se propõe. Talvez fosse mais fácil e resultasse de uma forma mais positiva para o consumidor você ter carros apenas a gasolina ou apenas a etanol, carros monocombustíveis, que são calibrados especificamente para rodar com um tipo de combustível. Então você teria um projeto de fato feito
para rodar com gasolina ou com etanol e conseguir extrair o melhor do desempenho, o melhor da eficiência e o melhor da preservação dos componentes internos do sistema de injeção do carro. Mas essa não é uma opção que está em voga, né? Não se fala sobre isso porque o público comum ele acredita realmente que é uma grande vantagem ter um carro flex, essa liberdade de trocar de combustível, de poder escolher entre etanol ou gasolina, sendo que muitas vezes boa parte do público, dependendo da região, nem vai usar esse recurso. O que tem de carro com a sonda lambda travada no etanol ou na gasolina porque nunca viu uma gota de um etanol ou de gasolina, porque já está acostumado com o tipo de combustível, não é brincadeira. Se você tivesse como colocar a opção de pedir o seu carro flex ou monocombustível, imagina aí, não, quero carro flex, ok, quero carro a gasolina, ok, quero um carro apenas a etanol. Mas é claro que isso aí implicaria em algumas complicações no processo logístico da fabricação do carro. Que hajam novas resoluções para que essas otimizações de eficiência, para poder se adequar às normatizações do Proconv, possam também ser funcionais, duráveis, perenes e que não venha trazer mais prejuízos e colocar em risco a segurança das pessoas que utilizam esses carros. A gente mora num país que infelizmente tem um nível de segurança complicado e você andar com um carro que pode deixar você na mão a qualquer momento por um erro que não é seu é uma coisa bem desanimadora. Se você tem um carro com injeção direta, o ideal é você aditivar o seu combustível e vamos ver qual que vai ser a resolução. É mais um tema que a gente vai começar a acompanhar de perto para ver em que isso vai dar, tá bom? Se inscreve aí no canal, você está convidado a se inscrever, ative as notificações porque você é avisado quando tiver um bate-papo novo aqui, um vídeo, e comenta, compartilha, deixa aquele like para dar o feedback aí pra gente. Aí começou uma chuva e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente!